Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos iniciando o nosso resumo da nossa aula de método para o estudo da Bíblia. E quem estará dirigindo ou dialogando aqui com vocês através dessa videoaula é o professor Sérgio. E eu estarei conversando sobre informações práticas onde você tem na sua apostila, como também onde, de toda forma, você talvez já tenha colocado em prática. Quando falamos de método para o estudo bíblico ou da Bíblia, esse método ele tem uma sequência, um segmento, né? A teologia sistemática mesmo, ela traz em si um estudo sistematizado de assuntos das Escrituras. Então, é muito importante quando falamos de teologia sistemática, é um estudo sistemático, como também um método para o estudo da Bíblia. São métodos, práticas, que essas práticas ela tem que ser aplicada em nós, para que tenhamos a observância daquilo que lemos, daquilo que aprendemos e daquilo que colocamos em prática. Interessante que há um livro bem muito bom, John Piper, ele escreve esse livro fazendo citações de dois grandes pregadores, alguns outros, mas esses dois grandes pregadores são focados, né? É o pastor e puritano Jonathan Edwards, congregacional, como também um dos maiores pregadores que já tivemos na contemporaneidade, Billy Graham. Esses homens, eles tinham uma desenvoltura e um relacionamento não só com Deus, como também às Escrituras. Então, esse livro é interessante, é A Supremacia de Deus na Pregação. É um livro muito bom, que ele vai, de fato, tratar, mostrar, trabalhar, definir que se as Escrituras, o estudo, a aplicação, a pregação da palavra de Deus, sem entendermos que Deus ele é o supremo, é o ser acima de tudo, de todos, que é estudado, que ele é adorado e ele é exaltado. Então, quem já ouviu falar de Jonathan Edwards, foi um dos maiores pregadores puritanos da época. Um dos livros que se tornou, uma das suas pregações que se tornou-se um livro, fora Pecadores na Mão de um Deus Irado. E conta-se nessa mensagem ou livro que pessoas seguravam debaixo do banco onde estava sentado na congregação e gritavam: Senhor, não me lance no inferno, e choravam, e pessoas gemiam, e até relatos de que pessoas morreram impactados com o poder de Deus na mensagem. Então, observe que ler as Escrituras de forma sistemática é importante. Então, por que precisamos ler a Bíblia de forma sistemática? Logo, precisamos entender que a Bíblia ela é toda inspirada. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem seja perfeito e
perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso a gente observa em 2 Timóteo 6, ou melhor, 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Pedro vai usar uma expressão parecida, 2 Pedro 2, ou 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Por quê? Porque ela vem de Deus. Não foi dada ao homem, foi revelada do próprio homem, né? Ela vem de Deus. Então, quando a gente observa, meus amados, esse assunto, ou esse capítulo aqui, esse resumo que iremos fazer, do método de estudo da Bíblia, ele é focado justamente na importância de estudarmos as Escrituras. Qual a importância de estudarmos as Escrituras? Por que devemos estudar as Escrituras? O que é método para estudo da Bíblia? Então, primeiro precisamos lembrar que as Escrituras, ela é inspirada por Deus. Ela é apta para nos corrigir. As Escrituras não vêm de profecias humanas, mas sim divinas, mesmo que Deus utilize de homens para os seus feitos. Então, esse capítulo vai abordar essa importância do estudo dos métodos básicos das Escrituras. Ela vai enfatizar a observação devido. Por que isso? Devido ao mau uso da Bíblia nos tempos de hoje. E é por isso que precisamos interpretar as Escrituras de forma correta, compreender. E esse método nos ajudará não só a compreender, como também a usarmos as Escrituras como convém. Interessante que Paulo vai dizer a Timóteo: procura te apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se vergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Algumas versões vai trazer que maneja bem o seu instrumento de trabalho. E qual é o instrumento de trabalho? As Escrituras. Então, a importância do estudo por método, ela é muito boa. O mundo, ele está sempre mudando, sempre em desenvolvimento. Logo, a igreja ou as lideranças precisam também entender a importância do estudo das Escrituras, a aplicação correta e coerente. Isso evita, meus amados, de passarmos por vexames. Isso nos evita de passarmos por algum tipo de embate com até outras pessoas por não compreendermos as Escrituras, não sabermos lê-la de forma correta e fazermos interpretação que não a convém que faça. Então, o método é a maneira ordenada de fazer alguma coisa. É um procedimento seguindo passo a passo, destinado a levar o estudante a uma conclusão. Então, o método, ele é uma prática. Ele é algo já pronto, esquematizado para que não nos percamos no dia a dia, no nosso ler. As Escrituras, ela é a ferramenta do cristão. O cristão, ele pode conhecer tudo, mas se ele não tiver conhecimento das Escrituras, isso o deixa e o torna vulnerável. Então, esse estudo por método não priva
a mente da sua capacidade criadora quanto às ideias, mas pelo contrário, serve-lhe-á como elemento disciplinador e orientador do desenvolvimento organizado do seu próprio estudo. Então, esse método ele vai trabalhar as escrituras. E vamos compreender, usar os métodos práticos para a nossa compreensão e manuseio da verdade. Então, por que precisamos trabalhar ou estudar os métodos, aplicar os métodos para o ensino da Bíblia? Primeiro, por causa do perigo do mau uso da Bíblia, ou melhor, eu gosto de usar o termo escritura. O termo Bíblia, ela vem do grego biblion, ou biblioteca, coleções de livros. Então, quando falamos de escrituras, fica mais agradável, porque tudo aquilo que está escrito não deixa de ser essa enciclopédia, essa coleção de livros. Então, observe. Existem perigos do mau uso das escrituras quando se despreza o seu estudo sistemático. Então, a teologia sistemática, ela elabora, uma brilhante ou um brilhante resultado para a nossa compreensão, de forma sistemática, ordenada, assunto por assunto. Isso faz com que tenhamos uma compreensão melhor e não passamos a ler as Escrituras de forma aleatória, lendo aquilo que achamos que é importante para nós. A Bíblia, ela é totalmente importante, versículo por versículo, texto por texto. Então não devemos esquecer disso, de forma alguma. Então, a escritura pode ser mal aplicada quando nós tomamos, de fato, versículo fora do contexto. A escritura ela pode ser mal aplicada quando nós lemos uma passagem e falamos, dizemos que ela disse algo que ela não disse. A escritura pode ser mal aplicada quando enfatizamos ou damos ênfase indevida a coisas menos importantes. Um exemplo, houve um embate, uma guerra, uma luta entre Davi e Golias. A certeza ali era que Deus era com Davi e deu-lhe a vitória. Mas existem pessoas que, por falta de sabedoria e por achar que tem um conhecimento, ele inventa coisas, fazem malabarismo. Então ele diz que cada pedra que Davi, das 5 pedras, cada pedra tem um nome, tem um sentido, tem um significado, e não tem nada. Pedra é simplesmente pedra. Então existem pessoas que faz esse mau uso, ele dá ênfase naquilo que não tem nenhuma importância. Ou algo que é menos importante. Precisamos usar esse método, por causa do mau uso, porque as escrituras elas podem ser mal aplicadas. E sempre que ela torna-se mal aplicada, nós passamos a tentar levar Deus a fazer o que a gente quer que ele faça, em vez daquilo que deve ser feito do jeito certo, do jeito que deve ser feito. Esse é o primeiro ponto de estudarmos, a Bíblia de forma sistemática.
Então, o segundo princípio do estudo da Bíblia, né? Dentre muitos outros princípios, né, de estudo da Bíblia, a serem levados em consideração no seu estudo metódico, salientaremos apenas o seguinte. Então, observe aí, letra A. Vá você mesmo diretamente ao texto. Não espere alguém falar o texto. Não, você tem as escrituras, você tem aquilo que chama de palavra da verdade. Você deve examinar o texto. Vá diretamente. Deus quer nos alcançar com a dupla bem-aventurança. A gente observa isso em Apocalipse. Bem-aventurado é aquele que ouve e lê o livro da profecia. Vá você mesmo ao texto. Não espere alguém citar texto. Letra B, a gente observa que para uma boa compreensão desse método, precisamos fazer anotações. Eu gosto aqui do meu caderno, ou eu tenho vários cadernos, né, que todos os meus cadernos eu trabalho com anotações, né? Porque essas anotações, elas são importantes para nós. Anote, faça anotação. Não confie plenamente na sua memória. Ela pode falhar a qualquer momento. Mesmo que você tenha tudo mentalizado, faça anotações. Porque talvez em algum lapso você possa esquecer daquilo. Não vá na conversa de muitos que dizem, não, o Espírito Santo revela. O Espírito Santo já revelou aqui, ó, está aqui revelado. Se não estivesse aqui revelado, você não estaria lendo. Isso é revelação. Está revelado. Ah, não, mas porque o Espírito Santo vai falar. Não, o Espírito Santo não fala na hora. Essa ideia não, porque o Espírito Santo me faz interpretar as Escrituras. Olha, isso é o nosso maior erro. E a maioria das pessoas que não lê as Escrituras, ela lê de forma aleatória e diz que o Espírito Santo está interpretando para ela. Onde se ela nem consegue ler a Bíblia, como é que o Espírito Santo vai revelar para ela? Então, não confie na sua memória. O Espírito Santo, ele faz a parte dele, é verdade. E nós devemos fazer a nossa. O Espírito Santo nos ilumina. Iluminar é uma coisa, revelar é outra. Revelar já é mostrar aqui, ó, está revelado. Iluminar é trazer entendimento. Ele me faz compreender melhor. Já está revelada a sua palavra. Ele me faz compreender melhor. Então, faça anotações em tudo, da mesma forma que nós fazemos com a música erudita, a música clássica, com as partituras e entre outras coisas, tornam-se algo imortais, ficam ali anotados, vira ou torna-se ciência. O que é ciência? É quando sai do campo do sonho, do pensamento e vai para a realidade. Então, terceiro, letra C, estude constante e sistematicamente. No mundo onde as obras de fato são inacabadas, vamos situar aqueles que somente começam a estudar a Bíblia e não prosseguem. Você já percebeu isso? Muitas pessoas sempre, início de ano, dizem, não, esse ano eu vou ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Aí começa a leitura e chega de repente, puf, parou. Estude a Bíblia de forma sistemática. Comece conversando com Adão. Finalize com João. Comece pela origem. Finalize
as revelações. Transmita aos outros os resultados do seu estudo. Lembro-me de quando eu fiz a primeira vez, entrei na faculdade teológica, e tinha um professor lá, um senhor, e ele perguntava para cada aluno no primeiro dia de aula: quantos anos você tem de crente? Aí o aluno respondia: X anos. Quantas vezes você leu a Bíblia? E tinha alguns que diziam: li uma, outro duas, outro três, outro 10, outro tal. E outros diziam: eu nunca li a Bíblia toda, mas já li tanto as Escrituras que já teria lido umas 10 vezes. E simplesmente a resposta daquele professor sábio era: olha, se você está aqui para aprender sobre a palavra de Deus e você não a lê, o que você vai ensinar para os outros? Isso é um perigo nosso. Então, transmita aos outros conhecimento. Muito lhe é dado, muito também lhe será cobrado. Na medida que você vai obtendo conhecimento, outros vão querendo saber do seu conhecimento. Ter conhecimento por meio de você. Então, o que é que você vai transmitir para essas pessoas? Então, transmita para os outros. Esse é um princípio que se tornou básico no ministério de Paulo. Ele mesmo instruiu a Timóteo que ouvisse ele, né, no meio de muitas testemunhas. Letra E. Aplique o seu estudo à sua própria vida. É inconcebível que você seja um diligente estudioso das Escrituras e não procura vivê-la. Aplique-a primeiro em si mesmo, em você, de forma particular. E depois aplique para os outros. Observe esses pontos que nós iremos ver aí. Né? Busquemos a lei do Senhor, pratiquemos a lei do Senhor e ensinemos a lei do Senhor. Logo a gente observa aqui o método de estudo analítico. O que é o método de estudo analítico? É a forma de analisar algo, de estudá-lo por seus pormenores detalhes, tendo cuidado minucioso de notar os aspectos pormenores, quer seja significantes ou quer seja insignificantes. Independente. Relacione-o com o estudo bíblico, com o estudo das Escrituras. É o que chamaríamos de método microscópio de estudar as Escrituras, sabe? Você coloca uma lupa minúscula, vai regulando, regulando, e vai enxergando detalhes a qual os olhos nus não percebem. Então, a leitura das Escrituras deve ter essa leitura analítica. Então, dessa leitura analítica básica, tem 4 pontos. Eu sempre aplico 3 nas pessoas que eu dou aula. Primeiro, esse esquema ele é importante para o método analítico. E ele compõe as seguintes características, ou elementos. Né? Primeiro, a observação. Eu uso o termo olha, mas vamos usar aqui pela apostila o termo oica. O que é isso? Primeiro, a observação. Leu o texto. Observe todos os detalhes. Você está fazendo uma avaliação analítica, uma leitura analítica dela, analisando tudo. Observe cada detalhe. Todos os detalhes, anote. Segundo, interpretação.
Depois que você observa tudo, você faz uma interpretação do que o texto está falando. Uma interpretação básica. Terceiro, você fará uma correlação. E quarto, você fará uma aplicação. Então, a observação, nós devemos ter bastante cuidado. Observarmos tudo da passagem, anotarmos em cadernos, escrever na cabeça da página ou fazer uma observação em uma folha. Em seguida, anote tudo de forma minúcia e substantivos, verbos e outras palavras que são de importante como palavras-chave. Então, esmiúce o texto. Observe a importância das perguntas, os porquês, quem, o que, quando, porquê, como, para onde, quem. Escreva tudo aquilo que aparece de forma obscura. Especialmente aquilo que você não entende da passagem. Os versículos. Então, anote as referências de outros textos para fazer uma relação, uma correlação à luz do texto. Anote todas as aplicações encontradas ao longo do texto que está em uso. Segundo, faça a interpretação. Então, tome o seu caderno de anotação, em outra folha, um resumo dos pensamentos chaves, do que aflora a mente quando você está estudando ali aquele capítulo, aquela passagem. Escreva os pensamentos. Escreva ali a espécie de interpretação para cada versículo, o que aquilo está falando, qual está falando para quem. Não vá pela emoção. Jesus chorou e ele está dizendo que eu vou chorar. Não vá pela emoção. Porque Jesus chorou? O que ele viu ali para chorar? Então, observe o texto. Quando você faz essa observação, aí você vai para a aplicação. Terceiro, você vai fazer a correlação. Numa outra folha do seu caderno de anotações, escreva ali a correlação, anotando os versículos do mesmo capítulo que se correlacionam com outros. Ideias, as mesmas ideias em outros textos. O que está trazendo? O que aquele texto está trazendo? Quando Jesus disse que ele era o pão, qual a relação que o pão tinha ali? Então a gente olha para o deserto, e ele era o pão, ou seja, o maná. Logo, veja a relação quando Jesus fala de eu sou o pão da vida. Os judeus tinham o pão da vida como aquilo que Deus deu, o alimento no deserto. Então, preste atenção nessa correlação. E, por fim, o quarto elemento é a aplicação. Das aplicações possíveis, escolha aquela que você sente definitivamente que Deus quer que você ponha em prática. A aplicação é aquilo que você leu do texto, edificou, falou com você, e você vai extrair verdades, e essas verdades vai aplicar na vida do seu próximo, na sua vida, na vida da congregação, na vida daqueles que estão lhe ouvindo, na rua, onde quer que for, seu grupo de estudo. Então, trabalhe esse método.
O método analítico, em outras palavras, é um método que utiliza nos pormenores, com anotações de detalhes, por insignificantes que pareçam, com a finalidade de descrevê-los e estudá-los em todas as suas formas. Os passos desses métodos são a observação, como já lhe falei, aquilo que você vê e extrai do texto. A interpretação é o passo que leva à explicação e o significado do assunto ou do texto ao leitor. A correlação é o passo que leva para comparar as narrativas de mensagem de escritos de vários outros autores em épocas distintas. E a aplicação é o passo que nos leva a buscar mudanças de atitudes e de ações em função da verdade descoberta. É a resposta através da ação prática daquilo que se aprendeu. Então, por hoje, a nossa aula fica por aqui, tá? Espero que tenha sido prática e esclarecedora. Leia as Escrituras. Medite-a dela dia e noite. Leia outros livros que podem lhe ajudar a compreender melhor as Escrituras. Não se acomode só com a leitura das Escrituras. É importante, mas existem outros livros que irão auxiliá-lo na compreensão melhor de texto. Deus te abençoe. Próximo encontro, nós estaremos de volta no nosso segundo resumo da aula do nosso 17º módulo, Método para Estudo Bíblico. Que Deus te abençoe.